queria falar um pouco sobre a eliminação do Cleveland Cavaliers, né? Cleveland Cavaliers que foi derrotado na última terça-feira, né? Um dia depois que a gente gravou o podcast ali, a gente falamos bastante sobre o Cleveland Cavaliers, né? Tomou 4-1 do Indiana Pacers. O Cleveland que fez uma temporada excepcional, muito boa durante a temporada regular, mas nos playoffs sucumbiu para o Indiana Pacers. Claro que a gente tem que considerar a questão das lesões, que foi importante também, mas mesmo assim, uma decepção para a franquia, né? Que esperava pelo menos uma final de conferência com tudo que aconteceu durante a temporada regular. Eu também esperava isso, tá? Não foi o time que eu escolhi para chegar na final da Conferência Leste no início da temporada, tá? Não, se eu não me engano, a minha final era Celtics e Knicks, né? Eu acho que a minha também era, viu, se bobear. Porém, do jeito que a temporada começou, eu mudei de opinião assim, ó. Falei, não, é Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, né? E acho que todo mundo foi meio que nessa, né? Inclusive, palpitei até que o Cleveland Cavaliers venceria o Indiana Pacers, mas acabou sucumbindo. Quais foram suas impressões sobre isso? Mais uma vez, Donovan Mitchell não consegue avançar nos playoffs, né? Nunca chegou em uma final de conferência. Não entregou o que se esperava lá em Utah. Veio para Cleveland, melhorou, mas também não conseguiu ainda entregar o que se espera dele, né? Então, suas impressões sobre essa eliminação do Cleveland Cavaliers. André, se o jogo 5, cara, foi bem emblemático, vou falar para você, viu? O jogo 5 realizado em Indiana, né? Não, Indiana não, em Cleveland, né? Em Cleveland. Uhum. Mas foi bem emblemático, cara. Jogando em casa, tendo a chance de ter uma sobrevida, de tentar se fortalecer na série. O time do Cleveland foi sucumbindo, cara. Por isso que eu falo que foi muito simbólico. Foi sucumbindo a Indiana Pacers com o passar do jogo. Isso aconteceu em outra série que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Mas impressionante o quanto que o Indiana Pacers não baixava o ritmo durante todo o jogo. É lógico que o Cavs teve ali o seu momento, algum momento ou outro, de tentar chegar, de tentar equilibrar a partida, mas não parava. O time do Indiana Pacers simplesmente não parava. Siakam, Miles Turner, obviamente, Haliburton. Então, realmente, um time com uma constância, com uma regularidade muito grande, o Cavs não conseguiu dar conta, cara. Um dos nossos companheiros ali, né, no nosso grupo lá no WhatsApp do Bola Laranja, falou que faltaria alguém de calibre um pouco mais alto que o Donovan Mitchell para poder fazer uma parceria com ele. Ele talvez não seja esse cara para ser o franchise player. Algo realmente aí polêmico, mas talvez a gente deva levar em consideração. Ele teve uma boa campanha pelo Utah Jazz jogando ao lado do Gobert. Talvez fosse uma parceria aí que a melhor parceria que ele possa ter tido. Os jogadores que tem ao lado dele no Cavs são muito bons jogadores, mas nenhum deles é uma super estrela, com certeza. Então, pode ser realmente que o Donovan Mitchell... Eu, inclusive, achava que ele era um cara que pudesse, sim, liderar uma franquia, ser um pouco mais decisivo. Ele é, assim, eu considero ele um grande jogador, eu gosto do jeito dele, do estilo de jogo dele, mas não é o suficiente, cara. No momento de decisão, embora ele pode ter sido prejudicado também por lesão, né, ter sentido alguma coisa, não foi suficiente pelo todo, cara. O time pelo todo não foi bem. Um grande símbolo disso, por exemplo, é o Strus, que zerou no jogo de ontem. Ele que é um cara importante para a bola de 3, zerou num jogo tão importante. Então, o Cavs foi realmente, acho que a palavra que mais veio na cabeça mesmo foi isso, foi essa. Esfacelando, enquanto que o Indiana Pacers se impôs fora de casa e ganhou essa série de forma absolutamente justa, para a surpresa de muitas pessoas antes que a série começasse. Cara, o que fazer daqui para frente, né? Eu tô com o Alessandro, que postou lá no nosso grupo de membros aqui do canal, de que o Donovan Mitchell talvez não seja o jogador indicado para ser o grande franchise player dessa franquia, né? Eu acho que ele é um jogador muito bom, fenomenal, mas realmente talvez ele precise de alguém para complementá-lo, né? Ele não consegue ser tão decisivo a ponto de levar o time ao menos a uma final de conferência, né? Ou quem sabe uma final de NBA. Pois é. Será que o caminho para o Cleveland Cavaliers é talvez tentar, em moeda de troca, né? Utilizando talvez outros jogadores do time, alguém para complementar o Mitchell? Ou o caminho seria trocar o próprio Mitchell por uma outra estrela com mais poder de decisão, para quem sabe no próximo ano
já que o núcleo desse time é muito bom, né? A gente viu durante a temporada regular. Mas para tentar no próximo ano ter um sucesso um pouco melhor. O que você acha, Fabião? Quais são as alternativas aí já te ajudando, né? Eu acho que eu trocaria o Donovan Mitchell, cara. Tentaria mesmo, uma cara? outra estrela aí, eu acho. Eu acho Olha que tomando uma decisão um pouco mais radical, talvez, né? Gosto muito dele, mas não sei se é o jogador indicado para levar esse time para ser campeão. Olha só, cara, que coisa. Eu tava pensando diferente, André. Chegou a falar aqui em algum programa sobre a possibilidade até de rebuild. Acho que algum dos nossos companheiros aqui, né, de chat, falou alguma coisa sobre rebuild, possibilidade de rebuild do Cavs depois dessa derrota. Que eu lembro de ter falado que não era o caso, não, que era o caso de incluir mais alguns jogadores ali, chaves, para poder incrementar esse time nos momentos de dificuldade, contra um time tão bem montado, tão bem postado como o Indiana Pacers, por exemplo, como foi no caso desses playoffs. Agora, eu acho, cara, que o Donovan Mitchell, eu acho que é que eu estou sendo meio romântico, talvez, em falar nisso, mas eu acho que o Cleveland tem uma dívida de gratidão com o Donovan Mitchell, de certa forma, porque o time vinha tentando aí voltar ao cenário depois que o LeBron James saiu de lá, né? E de repente o Donovan Mitchell não estava muito bem lá no Utah, estava totalmente desanimado e acabou sendo um bom casamento. É inegável que foi um bom casamento o Cavs com o Donovan Mitchell, que até a galera olhou com uma certa reticência a princípio, mas a coisa deu certo. Deu certo de alguma forma. Só que nos momentos mais decisivos entendeu-se que precisa-se de algo mais. Então, um Antetokounmpo da vida, falando aqui, não estou falando nem de possibilidade real de uma engenharia financeira, não. Estou falando de um tipo de nome. Um exemplo, um tipo de nome. Um Antetokounmpo da vida, não sei se um Butler fosse para o Cavs, seria alguém de nível para poder compor com ele, porque como eu falei agora há pouco, gosto de Evan Mobley, gosto de Jarrett Allen, Darius Garland teve problema de contusão, mas é um bom jogador também, mas faltaria mais um cara marvado, como se diz aí na gíria, para poder compor com ele ali. Não sei se. Ou acho que inicialmente eu pensava que eram mais coadjuvantes, mas nesse momento é mais prudente a gente imaginar que seria uma estrela tão grande ou maior até que o Donovan Mitchell para poder fazer com que esse Cleveland chegue a pelo menos uma final de Conferência Leste. Se a gente olhar pela questão da idade, né, Fabião? 28 anos, cara. Eu acho que tá no prime, o né, cara? Tá no prime, mas assim, ficou devendo mais uma vez, né? E esse era o ano que talvez a gente poderia falar, né? Olha, o Cleveland, ao menos, né, disputou com o finalista da Conferência Leste, né? Sim. Ou quem sabe até numa final de NBA, né? Então, acho que obviamente que perdendo a final da Conferência Leste ou da final da NBA, se eles tivessem avançado contra o Indiana, também seria um fracasso. Mas eu acho que a forma da eliminação contra o Pacers, né? Tomar um 4-1, óbvio que tivemos aí as lesões e tal, isso atrapalhou também. Mas acho que é complicado, né, cara? E fica sempre aquela coisa, né, que o Shaq falou para ele aquela vez, né? Gosto muito do seu jogo, mas você precisa, né, dar um passo adiante, né? Sim. Você precisa, né, subir um degrau aí para ser uma grande estrela, um grande franchise player, né? E para mim, ele ainda não atingiu isso, né? Acho que ainda tem tempo, né? A carreira ainda está, vamos dizer assim, no início, né? Acho que são 8 temporadas do Mitchell na NBA. Ainda tem bastante coisa para acontecer. Talvez pela metade, vai que seja. Chegou na metade, vai. Exato. Tem mais uma boa quantidade aí, pelo menos uns 5 anos, 6 anos aí, talvez dê para jogar no bom nível. Mas é claro que assim, né? Se o Cleveland conseguir utilizar outros jogadores, né? Por exemplo, até alguém deu um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, Matheus Ian. Boa noite pro Matheus. Eu trocaria Garland e Allen por uma outra estrela para ajudar o Mitchell, né? Talvez faça sentido também esse movimento, né? E aí ter 2 jogadores com uma responsabilidade alta no time, né? Pode também ajudá-lo. Mas realmente não sei, assim, acho que vamos ver aí, né, qual vai ser a decisão do front office do Cleveland, né? Mas realmente um fracasso nessa temporada, né? Acho que a gente pode colocar dessa forma, né? E foi emblemática a imagem do eu não sabia, não tinha visto, vi depois, cara, a imagem do
do Evan Mitchell voltando para a quadra, cara, sozinho, sentado no banco de reservas, desolado ali. Talvez ele tenha tido essa impressão que a gente está tendo aqui, cara. Assim, é triste, né, pensar assim, mas de repente ele pensou, pô, será que eu não sou bom o suficiente? Estou bem especulando aqui, tá? Mas quando bate a frustração, o cara às vezes se questiona, né, cara? Se questiona, pô, será que eu preciso melhorar meu físico? Se ele achou que o problema foi fisicamente, que eu não consegui entregar tudo fisicamente? Ou será que ele fala, putz, será que eu não fui bom realmente, tecnicamente o suficiente? Realmente é algo para se questionar, que a gente fica se questionando e imaginando o que o Cavs pode fazer aí, né? Essa opção de troca, por exemplo, essa hipotética troca aí que foi sugerida pelo Matheus, talvez seja uma saída.